Muito bom dia, meu nome é Denis Moreski, falando para a Aizen Engenharia, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer textos automáticos pelo Excel. Lembrando então que se ficar alguma dúvida é só deixar aqui nos comentários ou entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram e se inscrever para não perder os próximos vídeos do canal. A função que eu vou explicar hoje, a função que ajuda a gente a transformar o Excel numa máquina de fazer textos automáticos, é a função concatenar. Ela tem ali duas fórmulas, tanto a fórmula de concatenar mesmo, quanto o símbolo de adição, né, que eu vou mostrar também, que ele não é bem um maisinho, é um outro símbolo, um símbolo de texto, e ela pode ser usada de diversas maneiras diferentes. Então, mostrando aqui, eu fiz uma pequena lista de nomes para mostrar um pouquinho ali como que dá para fazer para gerar textos automáticos. É uma ferramenta que é bem útil, talvez até para o pessoal que lida mais com a parte jurídica, ou que tem que fazer muitos textos iguais que apenas algumas partes mudam, como por exemplo um nome. Então a primeira função, né, a função que é de fato o que eu queria explicar hoje, é a função concatenar. Então a gente escreve concatenar, né, começa a escrever, seleciona ela na lista e aperta um Tab. E a partir daqui você pode tanto escrever um texto, ou selecionar uma célula que tenha também um texto, ou então uma célula que tenha um número, só que o Excel vai entender como se fosse um texto. O que eu quero dizer com isso? Se eu colocar, por exemplo, concatenar, colocar Alfredo, né, selecionar a minha célula com o nome Alfredo, e depois colocar um ponto e vírgula e selecionar a próxima. Então, aqui eu fecho com o meu parênteses e aqui eu tenho o Alfredo da Silva. Mostrando então aqui que eu tenho que ele concatenou exatamente junto, né? Ele só pegou uma célula e colocou exatamente do lado da outra. Como resolver isso seria então colocar mais um ponto e vírgula aqui no meio, abrir aspas, dar o espaço e fechar as aspas. Isso vai fazer com que tudo que está entre as aspas seja interpretado como um texto à parte, né? Com uma série de caracteres que ele vai reproduzir. Então, dessa forma, temos aqui separado. Então, aqui eu tenho o nome completo, né, de uma lista que talvez tenha nome e sobrenome separado. Eu arrasto para baixo e eu tenho ali a junção de todos os nomes, como sempre. Isso pode ser muito interessante caso você queira colocar, por exemplo, em uma das células, até mesmo em uma outra planilha, colocar, por exemplo, uma introdução de uma procuração, por exemplo, se é algo que você faz bastante, se é uma carta padrão que você gera para falar com fornecedores ou com clientes mesmo, uma carta de vendas, você gerou uma lista ali de clientes que eles se cadastraram no seu sistema, e você quer mandar e-mail para todos eles, e você quer mandar um e-mail personalizado. Então, dessa forma, você consegue gerar uma célula que tem esse texto inteiro, que depois você pode copiar, ou através de algum macro já gerar um formulário um pouquinho mais elaborado, certo? Então, aí colocando mais alguns detalhezinhos, que para mostrar que tanto como está o espaço aqui, eu posso continuar a minha frase, né, colocando mais um ponto e vírgula. A partir daqui, então, eu vou colocar mais um ponto e vírgula. Vou abrir minhas aspas, porque eu quero falar alguma coisa do Alfredo, né? E eu quero colocar um espaço ou uma vírgula de idade. Colocar mais umas aspas, mais um ponto e vírgula. E voltar aqui e selecionar a idade dele. E dar um Enter. Faltou um espacinho aqui no final. Então eu consigo começar a transformar os textos aí em algo um pouquinho mais automático. Certo? Arrasto para baixo. Tenho aí as informações da minha lista. E, além da função concatenar, a gente pode utilizar um operador de soma também de textos. Que ele funciona basicamente da mesma forma, só que com uma outra sintaxe. Então aqui eu posso já selecionar igual, né, para abrir minha função, só que em vez de colocar uma função, eu já clico na célula e começo a fazer a minha linha, né, minha string de elementos com o operador E, esse símbolozinho aí que parece um S espelhado. Dessa forma, se eu colocar assim o espaço aqui no meio, colocar o operador e fechar aqui.
Então aqui eu coloquei o espaço, ele está aqui entre as aspas, né? Para somar. Ele está aqui, da mesma forma, ele já, ao arrastar, ele vai pegar as mesmas formas. E no caso eu queira colocar mais coisas nessa string, eu posso colocar de novo um E. Posso colocar mais um espaço. Colocar um outro E para ir somando coisas, certo? E apertar meu Enter ali. Dessa forma ele vai somando. Então ele começa com a célula e o primeiro operador. A partir daí os espaços ou strings que você quer colocar no meio sem espaço, né, entre as células estarão entre aspas. E as células que estarão no meio estarão entre os operadores E. Certo? E para as dicas rápidas de hoje seria isso. É uma ferramenta ali bem versátil e que vai muito da criatividade de quem está utilizando. Ela pode ser utilizada de diversas formas diferentes, tanto para emitir orçamentos, até se você quer juntar, por exemplo, o nome e pegar uma planilha que já tem indexado ali o nome do seu material e o preço e elaborar um orçamento com mais palavras ali para ele ficar um pouquinho mais bonitinho para apresentar, né? Um pouquinho mais complexo para apresentar para um possível cliente, você pode utilizar esse tipo de sintaxe, esse tipo de ferramenta para deixar ele mais apresentável. Por hoje seria isso, como eu já falei. Caso tenha ficado alguma dúvida, caso você queira utilizar ela de alguma forma diferente e não está acontecendo aí, manda mensagem para a gente, tanto pelos comentários aqui, ou entre em contato com a gente pelo nosso Instagram.